Muito bem, nós já falamos sobre a energia interna, nós já falamos também sobre o trabalho realizado pelo gás, trabalho realizado do meio sobre o gás. Então, trabalho realizado do gás é uma coisa, trabalho realizado sobre o gás é outra coisa. Ah, isso a gente já viu. Mas agora eu quero falar, antes de continuar com essa parte de, agora indo para a primeira lei da termodinâmica, vamos falar um pouquinho sobre sistemas. Então, deixa eu pegar aqui para que a gente possa escrever. Então, aqui o que que a gente vai colocar? Vai colocar sistemas. Então, primeiro aí, o que vem a ser um sistema? Ele é qualquer conjunto ou componente com determinada estrutura e função. Então, eu vou fazer aqui uns desenhos, claro que você vai ficar rindo dos desenhos, mas não importa, importa que você consiga gravar. Então, vamos dizer que a gente tem aqui, nossa, um pires, tá? Isso é um pires. Isso aqui é uma xícara, acredite que isso é uma xícara. E aqui tem, vamos pensar, tem um chocolate quente, gente, amo chocolate quente. Então, tem um chocolate quente, ele tá muito quente. Olha isso aqui, ó. Isso aqui significa que esse chocolate está muito quente. Então, aqui eu posso dizer que esse tipo de sistema é um sistema aberto. Agora, por que que ele é um sistema aberto? Porque aqui, ó, o chocolate quente está aqui dentro dessa xícara, certo? Só que ela não tem tampa, não tem nada. E o que que está acontecendo? O calor está sendo transferido. Então, em um sistema aberto, a gente tem aí uma transferência de calor, tá? Agora a gente vai para o outro tipo. Vou colocar de novo aqui um pires, uma xícara, acredite que isso é uma xícara, ficou torta, mas é assim mesmo. E em cima dessa xícara tem um outro pires. Só que dentro dessa xícara tem o chocolate quente de novo. Ou seja, tem o mesmo, sabe aquele chocolate quente que tinha aqui no sistema aberto? O chocolate quente continua aqui. Se esse daqui é aberto, então esse daqui a gente chama do quê? Sistema fechado. Então, agora, antes a gente tinha um sistema aberto, tinha aqui transferência de calor. Agora, a gente tem um sistema aqui que ele é fechado. E esse sistema fechado, você vê aqui que não existe transferência de calor. Mas a gente também tem um outro sistema que a gente também chama. Agora vamos tentar fazer. Ficou torto, mas tá tudo ótimo, gente. Isso daqui era para ser uma garrafa térmica. Não parece uma garrafa térmica. Deixa eu tentar de novo. Vou tentar, juro que eu vou tentar. Vou tentar de novo. Nossa, vamos tentar. Aqui tá tampa da garrafa térmica. Gente, tá esquisito, mas tá tudo bem. Então, isto é uma garrafa térmica. Garrafa térmica. Como que é para ser uma garrafa térmica? Qual é a função da garrafa térmica? Conservar o que estiver ali dentro. E ele vai conservar, não vai ter transferência nenhuma de calor, não vai ter perda nenhuma, mas também não vai receber. Ele vai conservar. Então, significa que aqui a gente tem um sistema, já não é um sistema. Opa, esqueci de escrever aqui sistema fechado. Então, aqui não é um sistema fechado como esse, não é só fechado. Ele, além de ser fechado, ele é isolado. Por que que ele é isolado? Porque ele conserva essa temperatura. Agora, quando a gente tem esse sistema aberto, sistema fechado aqui, que é a xícara com com o chocolate quente, e tem um pires em cima, esse chocolate quente ele vai esfriar. Vai esfriar muito rápido. Claro que ele não vai esfriar tão rápido quanto esse sistema aberto aqui, tá? O sistema aberto esfria mais rápido, o sistema fechado, ele vai esfriar também, mas não vai esfriar tão rápido assim, né? Ele vai acabar esfriando, que vai acabar fazendo com que exista aqui
Algo que você já sabe, que é essa transferência de calor, que é desse chocolate quente para onde? Para a xícara. Lembra disso? Então, a gente tem o contato, né? Existe o contato e a diferença de temperatura, então tem transferência aqui de calor. E aqui a gente tem o sistema isolado. Essa garrafa térmica, a função dela é fazer com que exista uma conservação da temperatura, tá? Então, tendo esses três tipos de sistema, agora sim a gente pode falar sobre a primeira lei da termodinâmica. Vamos pegar uma outra página. Quando a gente fala aqui sobre a primeira lei da termodinâmica, a gente está falando sobre a lei da conservação de energia, tá? Então, primeira lei da termodinâmica, a gente vem aqui falando que é a lei da conservação de energia. E aí, a gente tem essa fórmula aqui linda, maravilhosa, incrível, que é essa daqui, ó. A variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho, tá? Essa quantidade de calor, ela pode ser recebida ou cedida, tá? E o trabalho ele pode ser realizado ou sobre o gás, né? Vamos pensar sobre o gás? Então, o trabalho realizado sobre o gás ou o gás que realiza trabalho. Então, pode ser um ou outro. Por isso que o trabalho pode ser positivo ou o trabalho pode ser negativo. Só que quando a gente tem essa variação de energia interna, lembra o que que a gente falou? Variação de energia interna está ligado diretamente à temperatura. Então, essa variação de energia interna, ela aumenta se recebe aqui, se o sistema aqui ele recebe calor opa, esqueci de colocar um ou se existe um trabalho sobre o sistema, tá? Ele está recebendo ali, é um trabalho que está realizando, se está sendo realizado sobre o sistema. Agora, a variação da energia interna pode diminuir também. Quando? Quando cede calor, quando o sistema cede calor, ou quando existe um trabalho realizado sobre o meio, tá? Então, existem essas duas possibilidades da energia, variação da energia interna. Ou aumenta, ou ela diminui, ou quando a gente viu lá em aula anterior, quando a variação de energia interna ela não se altera, ou quando é igual a zero. O que que acontece? É quando não tem a mudança de temperatura, tá? Não tem variação de temperatura, não tem variação de energia interna. Tá? Então, quando a gente tem aqui essa primeira lei da termodinâmica, você precisa lembrar desta fórmula. Variação de energia interna é igual ao calor que pode ser recebido ou cedido, menos o trabalho, que o trabalho pode ser realizado ou sobre o meio, ou o meio pode realizar o trabalho sobre o sistema, tá? Pode ser um ou outro. Uma consequência que a gente tem, falando sobre essa lei da conservação, de energia, existem três elementos. Vou colocar aqui para você pressão, volume e temperatura, que lá no primeiro ano do ensino médio, em química, você já viu isso. Você já viu quando a pressão é constante, quando o volume é constante e quando a temperatura é constante. E cada um deles tem um nome que é específico. Então, eu vou colocar aqui o primeiro. Quando a temperatura é constante, isso significa que ele é isotérmico. Por que isotérmico? Porque a gente tem aqui uma temperatura igual, tá? Então, isotérmico. Agora, quando a gente tem pressão isobárico, tá? Transformação isobárica, transformação isotérmica, temperatura igual, pressão igual a temperatura, transformação isobárica, tá? Isobárico. Nossa, ficou feio isso aqui. Deixa eu arrumar.
Então, isobárico, transformação isobárica, quando a pressão é igual, quando a temperatura é igual, transformação isotérmica. E aqui, quando a temperatura é igual, a gente pode ter o nome, né? Os nomes aí. Isovolumétrica ou isométrica. E tem uma terceira, ou isocórica, tá? A transformação ela pode ser isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Veja que tem o iso aqui na frente, significa que esse volume é igual. E quando é isobárico, ele está dizendo que a pressão que é igual. Então, aqui, todos esses daqui são transformações de volume, temperatura e pressão. Então, quando você tem pressão, volume e temperatura, só que quando a pressão é igual, é transformação isobárica. Quando o volume é igual, ela pode ser isovolumétrica, isométrica ou isocórica. E quando a temperatura é igual, ela é isotérmica, transformação isotérmica. Aí você pode perguntar assim, tá, mas e se a pressão, volume e temperatura, nenhum deles é igual? Então, porque a gente tem assim, pressão, agora você vai lembrar, ó, P1 vezes V1 sobre T1 é igual a, então, antes da transformação, depois da transformação, P2, V2, T2. E aqui uma multiplicação, tá? Não é menos, não, é multiplicação. Aqui também é multiplicação. Então, a gente fala que é a fórmula do pivete, né? PVT, pivete. Então, pivete 1 igual a pivete 2. O que que significa isso? Que você tem aqui pressão, volume e temperatura. Se você tem a temperatura igual, você não considera a temperatura, porque se ela não vai mudar, eu não preciso colocar. Então, eu só vou utilizar P1V1 igual a P2V2. Tá? Então, isso daqui você já teve no primeiro ano do ensino médio. Só que eu falei uma coisa antes, né? E quando esses três elementos, eles são diferentes, quando eles não permanecem iguais. Tem um nome para isso, que é a transformação adiabática. Transformação adiabática. Qual é a característica? Essa transformação ocorre sem, deixa eu colocar para cá, sem troca de calor. Não tem troca de calor nessa transformação, ok? Então, isso aqui foi para você relembrar essa parte de pressão, volume e temperatura dentro das transformações. E é óbvio que você vai fazer alguns exercícios aí sobre pressão, volume e temperatura, né, nessas transformações, utilizando o pivete 1 igual a pivete 2. Como que você vai fazer isso? Toda vez que você estiver aí, por exemplo, ele diz assim, a transformação, ela é isobárica. Então, o que que vai acontecer? Ele vai te dar valor, se é isobárica, a pressão é igual. Então, você não usa pressão, você usa somente os outros dois elementos, V1 sobre T1, V2 sobre T2. Ele vai te dar o valor de V1, T1, por exemplo, né? E V2, e ele vai querer que você descubra o valor de T2. Então, volume 1 ele te dá, temperatura 1 te dá. Volume 2 ele te dá, e temperatura 2 não. Por quê? Porque você vai fazer essa proporção e você vai conseguir encontrar. Substitui os valores, multiplica cruzado, respeitando as regras da matemática, por favor. E aí sim você consegue fazer, encontrar o resultado da temperatura 2. Então, agora você vai fazer alguns exercícios, listinha, que está já pronta para você. Boa diversão!